A Coreia do Norte, conhecida por ser um dos lugares mais isolados do planeta, guarda muitos mistérios, especialmente no futebol. Poucas pessoas sabem, por exemplo, quantos times existem por lá, como é a dinâmica da liga local ou quem são os jogadores da seleção nacional. Por conta desse isolamento e outras questões políticas, é extremamente raro ver um atleta norte-coreano jogando no exterior. Contudo, há cerca de 6 anos atrás, um jovem talentoso chamado Han Kwang-song quebrou esse padrão. Com apenas 18 anos, esse atacante surpreendeu muitos ao brilhar na Itália, tornando-se uma das grandes promessas do futebol na época, e o primeiro norte-coreano nato a jogar em uma das principais ligas da Europa. Ele se destacou pelos gols e pela técnica acima da média, o que o colocou entre as principais promessas asiáticas. No entanto, com o tempo, e devido a vários fatores fora de campo, Han não conseguiu alcançar o sucesso que muitos antecipavam. Daí então, após severas sanções da ONU contra a Coreia do Norte, ele simplesmente sumiu e ficou desaparecido. No vídeo de hoje, o Manual da Bola explora o misterioso destino de uma antiga promessa do futebol norte-coreano. Vamos começar respondendo uma pergunta crucial. Como esse atacante conseguiu deixar a Coreia do Norte para jogar na Europa? Tudo começou no início de 2014, quando ele e outros jovens jogadores norte-coreanos passaram 6 meses na Espanha. Após essa experiência, ainda em 2014, ele voltou a chamar a atenção internacionalmente ao participar da Copa da Ásia Sub-16, realizada na Tailândia. O jovem atacante brilhou, sendo um dos destaques da Coreia do Norte na competição, marcando 4 gols, incluindo um decisivo na vitória por 2-1 contra a Coreia do Sul na final. Esse desempenho impressionante colocou o promissor jogador no radar de clubes de diversas partes do mundo. Naquela época, clubes como Fiorentina e Juventus mostraram interesse no jogador, mas as negociações não avançaram. E isso aconteceu principalmente devido às rigorosas regras da FIFA sobre a contratação de jogadores estrangeiros menores de idade e também pela falta de informações sobre o norte-coreano. Na época, tudo o que se sabia era que ele tinha 15 anos e estava vinculado a um clube da Coreia do Norte. Em junho de 2015, após se destacar na Copa do Mundo Sub-17 daquele ano, ele finalmente conseguiu deixar o futebol de seu país. Com a ajuda de políticos italianos simpatizantes do governo asiático, foi levado para uma academia de futebol associada ao Perugia. Lá, após um período de testes, teve a chance de jogar por quase 2 anos. Esse tempo foi suficiente para ele completar sua formação, adaptar-se ao novo país e aprender o idioma. A virada na carreira do jovem atacante veio em março de 2017, quando, por cerca de 500 mil euros, foi contratado pelo Cagliari, um clube italiano que havia acabado de ser promovido para a primeira divisão nacional. Já conhecido por seu talento nas categorias de base, a transferência para o Cagliari foi um marco na carreira dessa promessa norte-coreana, pois abriu a porta para atuar em uma das principais ligas da Europa, um feito inédito para um jogador nascido em seu país. Inicialmente integrando o time sub-19 do Cagliari, não demorou muito para que ele chamasse a atenção. Em apenas algumas semanas, recebeu sua primeira oportunidade no time principal. No dia 4 de abril de 2017, durante uma vitória por 3-1 sobre o Palermo pela Série A italiana, ele entrou em campo com 18 anos e 7 meses, tornando-se o primeiro norte-coreano nato a jogar em uma das grandes ligas europeias. Apenas uma semana depois, ele continuou a fazer história ao ser o primeiro de seu país a marcar um gol em uma grande liga europeia, durante uma derrota por 3-1 contra o Torino. Essas conquistas, somadas às suas primeiras convocações para a seleção principal da Coreia do Norte, solidificaram sua reputação como um dos futuros grandes talentos do futebol asiático. Essa ascensão impressionante atraiu o interesse de gigantes do futebol europeu, como Liverpool e Tottenham, marcando-o como um jogador a ser observado no cenário internacional. Apesar de um começo de carreira promissor, algumas questões extracampo relacionadas a Han começaram a levantar preocupações na imprensa italiana e europeia. Por exemplo, o fato de Han só conceder entrevistas após uma autorização formal do governo norte-coreano foi visto com maus olhos.
Outra polêmica envolveu o salário do jogador, pois as leis da Coreia do Norte exigem que cidadãos trabalhando no exterior repassem uma parte de seus ganhos ao governo. Isso gerou pressão para que o Cagliari agisse para impedir essa prática, uma vez que a transferência de dinheiro da Itália para a Coreia do Norte poderia violar as sanções impostas pelo país europeu, que mantém um embargo econômico para impedir investimentos norte-coreanos em armas nucleares. Essas controvérsias acabaram prejudicando a imagem de Han Kwang-song no mercado europeu, afetando negativamente sua ascensão na carreira. Para evitar maiores polêmicas, em agosto de 2017, depois de apenas 12 jogos, um gol e uma assistência, o Cagliari optou por emprestá-lo de volta ao Perugia. Em seu retorno ao clube onde se formou, Han não teve muitas oportunidades de jogar, mas mostrou desempenho positivo quando esteve em campo. Em 2 temporadas, participou de 39 jogos, marcando 11 gols e dando 5 assistências. O bom desempenho de Han Kwang-song no Perugia chamou novamente a atenção da Juventus, que na segunda metade de 2019 decidiu investir cerca de 5 milhões de euros para trazer o atacante de volta à Itália. No entanto, sua passagem pela velha senhora, apesar de gerar grandes expectativas, foi breve e durou menos de 4 meses. Isso ocorreu porque, em dezembro de 2019, num esforço da ONU para pressionar a Coreia do Norte a desistir de seus programas nucleares, foi ordenado que todos os países membros deportassem cidadãos norte-coreanos. Assim, na prática, Han estava proibido de permanecer na Itália. Para contornar essa situação sem sofrer prejuízos, a Juventus decidiu, de certa forma, burlar essa determinação da ONU e, em dezembro de 2020, vendeu o jogador para o Al Duhail, do Catar, por cerca de 7 milhões de euros. A estadia de Han no novo clube durou apenas 1 ano e meio. Durante esse período, e para evitar possíveis sanções da ONU, ele parou de representar a seleção nacional e não participou de jogos internacionais, o que significativamente prejudicou sua luta por um lugar no time. Finalmente, em junho de 2021, Han foi dispensado do Al Duhail após participar de apenas 12 jogos e marcar 3 gols. Sem espaço em outros clubes do Catar e enfrentando rejeição em diversas ligas, ainda por conta das restrições da ONU, o atacante norte-coreano desapareceu dos holofotes após deixar o território catarí no segundo semestre de 2021. Apesar de intensas buscas online, poucas informações sobre Han foram divulgadas nos meses que foram se passando. Segundo relatos de agências internacionais, após sua saída do Catar, ele possivelmente foi forçado a retornar à Coreia do Norte e agora, aos 25 anos, após uma série de eventos que afetaram sua carreira no exterior devido a sanções internacionais, recentemente reapareceu no cenário esportivo. Ele está jogando pelo clube April 25, na Coreia do Norte, e tem participado ativamente da seleção nacional em seus jogos recentes contra Japão, Mianmar e Síria. Han fez seu retorno em uma partida de qualificação para a Copa do Mundo de 2022, contra a Síria, embora tenha sido substituído no intervalo. Este desenvolvimento é um sinal promissor de que ele continua a ser uma figura ativa no futebol, apesar dos desafios anteriores. De promessa europeia a um enigmático desaparecimento, e agora de volta às raízes, jogando pelo clube April 25 e pela seleção nacional. A trajetória de Han não é apenas um relato sobre esporte, mas uma história de resiliência e perseverança, enfrentando desafios que transcendem as 4 linhas. Continue conosco no canal O Manual da Bola, para mais histórias de jogadores e momentos inesquecíveis do mundo do futebol. Não esqueça de deixar o seu comentário abaixo dizendo se você já conhecia essa história. Até o próximo vídeo.